Irmãos Podcast, dessa vez é Humberto Matos, debatendo com ele o deputado Calabresa, aquele mesmo que debateu com o Jones Manuel, aí vocês lembram muito bem deles. Não tem cortes ainda, então a gente vai clicar aqui aleatoriamente, eu já cliquei, na verdade, aleatoriamente. 50, minuto 50, vamos ver, deixa o pau torar, vambora. Mais um... Sua pergunta também. Eu queria achar esse PT comunista. Olha, tá cabelinho na régua, professor. Sim, né? Seria bom, inclusive, né? Seria bom, mas infelizmente não é o que a gente vê aí, né? Aliás, enfim, né? Deixa pra lá. Mas ele falou de dinheiro para as ditaduras, né? E engraçado que na própria fala do deputado ele já se contradiz, né? Porque ele fala que foi dinheiro enviado para as ditaduras, logo em seguida ele fala em empréstimos. Ora, até onde eu sei, empréstimo, o dinheiro volta e volta com juro, né? Na verdade é isso. Além do que, muitas dessas obras são para desenvolver empresas brasileiras que usam esses locais como plataformas de negócios. Depois, coitado do Gramsci, né? É sempre assim, Gramsci, Foro de São Paulo. Sabe, eu achei que a gente já tinha superado essas coisas, né? Ele manja de Gramsci. Porque, na verdade, é um debate muito antigo, né? Não conhece nada de Gramsci, não conhece nada do Foro de São Paulo, mas utiliza esses nomes para tentar iludir você. Ixi. Na verdade, é isso. Esse fantasma do comunismo, eles têm que estar levantando em relação ao PT por um único motivo, para conseguir sustentar os seus mandatos. Isso é verdade. Porque, na verdade, como o deputado não tem uma atuação parlamentar para além da lacradinha da internet, ele tem que manter o gado entretido, justamente por quê? Porque senão ele não consegue renovar o seu mandato. Então... Aí ele foi cirúrgico, hein? Aí o Humberto Matos foi sacudidíssimo. É a política da performance digital. Eu já falei isso aqui pra vocês. E isso não é nenhuma análise. Nossa, Luiz, que análise. Porque é uma coisa básica de entender de como funciona a política hoje. Não interessa mais o trabalho do deputado. Não interessa mais o trabalho do vereador. Não interessa mais o trabalho, inclusive, do prefeito, assim. É igual o prefeito de Sorocaba lá. O que importa é a performance digital, é os TikTok, é os Reels, é se tá bem ditado, se fala com a juventude, se tem uma trend. Então não interessa se interessa se parece que é. Interessa se a performance condiz com aquela demanda de entretenimento. Porque o que acontece, gente? Por mais que redes sociais sejam usadas para falar de política, para falar de educação, para falar de coisas, o princípio básico das redes sociais é entretenimento. Ponto. Então todo mundo que tá... Quando desbloqueia esse troço aqui, você tá num busão, você tá numa fila de banco, você tá entediado em casa no domingo, quando você desbloqueia esse celular, a primeira coisa que você quer é se entreter. Você quer se entreter, você quer ver coisas passando pela sua tela pra que você se entretenha ali por 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, um minuto, sei lá. Parado no sinal vermelho. Então, o que importa é o entretenimento. E aí, o que os políticos hoje fazem? Exatamente isso. Eles estão fornecendo entretenimento. É o que parece, é a performance. Então, se aquele Reels que aquele político fez gerou muitas views, entreteu o eleitorado, cara, tanto faz se ele tá votando projeto, se ele tá propondo projeto, se ele tá indo atrás de emenda, de verba, ajudando os municípios, que é a base eleitoral dele. Tanto faz, entendeu? É o espetáculo que conta, tá bom? Então ele tem que falar de ameaça comunista. Sabe, gente? Eu queria debater economia brasileira. O deputado não aceitou, porque ele fez questão de debater comunismo e capitalismo. Por quê? Porque aí ele foge de discutir Brasil, aí ele foge de discutir proposta, aí ele foge de mostrar trabalho. Mas, no entanto, ele gosta muito lá, né, da sua função de deputado, por isso que ele quer manter, e aí tem que ficar criando esse tipo de mentira e espantalho em relação ao comunismo. Se eu gostasse... Tem uma pergunta pra fazer agora. É a pergunta dele, ó, Camponês. Ok. Camponeso? Bom, vamos lá, né? Pergunta. Eu tenho uma pergunta pro deputado agora. Eu tenho uma pergunta. Chega, acabou a gracinha, chat. Foco. Então, você se apresentou aqui como um defensor, né, do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai ser preso, provavelmente. Vai. E espero que ele seja responsabilizado pelos seus crimes. E o Jair Bolsonaro, né, sempre mentia para as pessoas que ele era uma pessoa
honesta, né? Não fala do mito. Comprovado Não que fala ele é do um mito. bandido. Além de ser um vagabundo, corrupto... Não fala do mito. Nunca trabalhou na vida, colocou todos os filhos na política, agora um deles, inclusive, fugiu, né, com medo de ser responsabilizado. Né? Então a gente viu ao longo do governo Bolsonaro escândalo de corrupção na saúde, a gente viu escândalo de corrupção na educação. Então, assim, além, né, de toda a negligência e, inclusive, denúncias de corrupção na compra das vacinas, eu queria entender do deputado como que ele defende o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro, além de vagabundo, é um corrupto e incompetente. E não fala do mito. É muito fácil chamar de vagabundo se ele não tá aqui, né? Queria Ó. você falar isso na cara dele. Fala. Fala na cara do mito. Em relação ao meu trabalho que eu tenho que falar, é muito importante. Eu não vivo de lacradinha, não. Tem mais de 6 mil crianças estudando hoje na escola porque tem óculos de projeto meu que foi para elas. Graças a Deus, eu tenho 5 anos de política, eu nunca votei aumento de imposto. Eu nunca votei aumento do meu próprio salário. Eu sempre defendi a família, sempre fui contra a cultura woke. É tudo no campo da subjetividade. Ele nunca votou contra. Ou seja, o mandato dele é baseado em não fazer nada. Eu também nunca votei. Eu nunca votei, por exemplo, a favor de cair um meteoro aqui em Minas. Nunca votei a favor de transformar Ouro Preto num estacionamento de supermercado. Fala do meu trabalho, tá? E sou contra a cultura woke, tá? E sou contra a lacração. É claro que eu quero debater comunismo, porque eu estou com um comunista, que ele quer debater tudo. Ele quer debater governo Bolsonaro, ele quer falar de economia, mas ele não quer falar de comunismo. Por quê? Foi desmascarado. Foi ruim, né? Foi ruim eu falar do Antônio Gramsci, eu falar do PT. Você sabe que eu tô falando a verdade. E a única coisa que você tem para poder tentar se sobressair é falar que não, que isso não é verdade. Mas são dados que eu coloquei aqui. Dados. Você consegue ver o financiamento que o PT fez só para ditaduras. Qualquer um consegue perceber que o Foro de São Paulo é uma instituição comunista de maior sucesso da história da América Latina. Isso são dados inegáveis e que te deixa constrangido. Porque você nunca vai poder dizer que o Foro de São Paulo não é uma organização comunista. Você fala, eu achei que esse assunto do Antônio Gramsci está superado. Mas você não fala por quê. Né? Porque não tem o que falar. Você não tem o que falar. E aí falou que foi empréstimo pra quê? Pra Cuba pagar com charuto? Isso só pode ser piada. A gente manda milhões do nosso dinheiro, do povo trabalhador que ele diz defender, lá pra Cuba. E eles vão pagar pra gente com charuto. Gente, se você não fumar, você não vai receber de volta. Rapaz, mas faz... Pô, beleza, já. De novo isso, cara. Já tá, beleza, já foi. Tá. E aí? Na verdade é sempre assim. Você entra com investimento e o comunista te paga com fumo, tá? Que história é essa, Calabreso? Calma aí, Calabreso. Eu não, sai fora. Eu, hein? Lá ele, Promax, pô. Que história é essa? Eu entro com investimento, o comunista entra com fumo. Que isso, cara? Calma aí, mano. Calma aí, Calabreso, pô. Eu não tô sabendo de nada disso. Vocês estão fazendo isso, chat? Caramba, cara. Que história, que papo estranho. Mas vamos lá. A respeito do presidente Bolsonaro. Porra, é essa? Ai, que frase boa. Sim, você entra com investimento e o comunista te paga com fumo. Mas vamos lá. A respeito do presidente Bolsonaro. Pô, é essa, cara? Que é isso? Se controla, pô. Extremamente íntegro. E que comunista nenhum tem respaldo moral pra chamar de corrupto. Pera um pouquinho. Um cara que, querendo ou não, sempre vota no PT. Ele sempre votou no PT. Tá lá o PT que praticou o mensalão e que Joaquim Barbosa, ministro do STF, falou que o único parlamentar de um certo partido que não recebeu o dinheiro do mensalão foi Jair Bolsonaro, citado como exemplo de honestidade na época do mensalão. Mas vai 20 anos. Ele não vai falar nada disso. Vai 20 anos isso. Vai voltar pra ele vai ignorar. Tá legal? Depois, nós temos aqui o Petrolão. Nós temos a Dilma Rousseff, que esse cara chama de heroína. É até engraçado. Sabe como é que esse professor chama o Fora Dilma? Como? Aquela grande movimentação chamada Fora Dilma, ele chama de Jornadas de Junho. Isso é de uma negação da realidade. O Brasil inteiro sabe do Fora Dilma. Mas o pequeno mundinho
de algodão de açúcar dessa pessoa aqui chama de jornadas de junho, porque eles não podem admitir o próprio fracasso vergonhoso do que eles acreditam. A ruína do que eles acreditam. O comunista acredita na Dilma? Então, é muito fácil para mim defender o presidente que está sendo extremamente perseguido, sem ter nenhuma prova substancial contra ele. Eu sou formado em direito. Eu sou advogado. Não existe delação premiada sob tortura. Não existe delação premiada em que o juiz participa e pior, que esse juiz fala, olha, ou você fala o que a gente quer ou a gente vai ter que seguir com o processo contra a sua esposa, contra o seu pai, contra a sua filha. Isso aí é tortura. Mais uma coisa, não pode haver delação premiada como fundamento para uma ação penal sem que ela seja fundamentada em provas. Porque é evidente que a pessoa que está sendo acusada vai querer criar uma história para se livrar de qualquer potencial punição. Então, uma condição sine qua non para a delação premiada é um embasamento em provas. Quais são as provas que embasam a delação do coronel Mauro Cid? Não tem. Tem. Não existe nenhuma prova. Rapaz, o menor dos problemas do Bolsonaro é a delação do Mauro Cid. Só pra te atentar a esse fato, tá? Quem tá muito lascado... Quem deu uma lascada boa aí é o Braga Neto. Mas o Bolsonaro, o menor dos problemas dele é a delação do Mauro Cid. Pode ficar tranquilo, tá? Fique frau. Vai dar uma lida lá no processo. De categoria primária, relacionando diretamente a pessoa de Jair Bolsonaro. E não tem por quê. Porque ele é honesto. Ele é o homem mais honesto que já gerenciou o Brasil. E todo mundo está vendo quanto é absurdo. Não apenas aqui, mas pelo mundo inteiro. Então, essa conversa fiada que esse homem aqui falou, ofendendo o presidente Bolsonaro, evidentemente porque ele não está aqui, isso aí não se sustenta nos fatos. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, nossa, que alegria saber que o Eduardo Bolsonaro, que é meu amigo pessoal, conseguiu estar lá nos Estados Unidos para mostrar para o mundo inteiro. A hipocrisia da esquerda. Ser a nossa voz internacionalmente, porque não existe ninguém mais competente do que ele para fazer isso. E Não, assim, ó, definitivamente, ninguém é mais competente que o Bolsonaro Júnior em relação a ir pros Estados Unidos. Se tivesse um concurso, quem é o melhor viajante dos Estados Unidos? Ele ganhava. Ninguém vai pros Estados Unidos tão bem quanto ele. Ele é, de fato, o número 1. Ninguém viaja tão bem quanto os Estados Unidos. Ele sabe o caminho de cor salteado. Sabe até a hora que o aviãozinho faz a curva, levanta, desce. O cara é baguai, é o maior viajante de todos. Isso ninguém pode tirar dele mesmo. eles estão morrendo de medo. Tanto que tentaram pegar o passaporte dele, ele sendo um bom deputado, para que ele não pudesse fazer esse trabalho que ele fará certamente. Professor? Eu tenho tempo? Sim, tem tréplica aí. Depois a pergunta do Capoeira. Tá, então vamos lá, né? O professor tem 3, agora vou zerar 3 aqui. minutos, Você né? tem 3, depois que o Capoeira vai ter 2. E aí vem pra pergunta. Ah, é? É. Bom, então primeiro Certo, que eu tô até. falando de Verdade, comunismo, né? verdade. Embora o deputado ache que não, a gente tá falando disso desde o início. Depois ele falou sobre a Dilma, né? A Dilma, gente, pra vocês terem uma noção, o caso que levou ela à deposição foi um caso absolutamente único. Porque aquilo que foi classificado como motivo pro impeachment só serviu para ela. Todos que vieram antes fizeram, as ditas pedaladas fiscais, todos que vieram depois fizeram também, inclusive Jair Bolsonaro. Depois ele falou que não tem prova contra o Bolsonaro, que foi uma delação sob tortura e etc. Isso é falso. Vocês podem olhar, por exemplo, toda a discussão na admissibilidade do processo contra o Bolsonaro lá na primeira turma do STF. O próprio advogado do Mauro Cid falando que não teve coação nenhuma e reafirmando isso. Depois, não houve participação do STF no acordo de delação. Aquele vídeo que eles compartilham na internet para induzir o povo a acreditar em mentiras, na verdade, era o Alexandre de Moraes simplesmente alertando ele dos termos que ele mesmo concordou a respeito da delação. E depois ele fala do Eduardo Bolsonaro. Gente, em qualquer lugar do mundo, que um deputado vai para outro país para organizar e incentivar uma intervenção no seu país, isso é crime de lesa pátria. E isso mostra bem o caráter da família do Bolsonaro. Porque, além dele estar cometendo esse crime de lesa pátria, que ele devia estar preso por causa disso, a gente tem que lembrar das provas. Não foi só a delação do Mauro Cid, não. O próprio Bolsonaro produz provas contra ele o tempo todo, admitindo, inclusive, que imprimiu a minuta do golpe. O próprio almirante Garnier assumiu que foi lá chamado pelo Bolsonaro para ser apresentado
o plano do golpe. Além da delação do Mauro Cid, se tem documentos, Boa. se tem filmagens, se tem registros das Cara, ele admitiu que ele imprimiu a parada lá. Cara, ele imprimiu pra ler, falou, deixa eu dar uma lida pra ver como é que é esse negócio de minuto aí que vocês estão falando, só pra eu ter certeza. das reuniões nas dependências de Brasília. Então, na verdade, o que o deputado está falando aqui é apenas uma porção de mentiras para esconder o quão corrupto e safado é o Jair Bolsonaro. 2 minutos, Caporeira, pô. Corrupto e safado é o Lula. Corrupto e safado é a Dilma, tá? Que você tanto ama e que... Corrupto é o Lula. É o Lula, corrupto safado é a Dilma. Lero, lero. Não é o Bolsonaro. Bolsonaro não é lá. Ó, comunista, ó pra você, ó. Tá? Culpa é o Lula. Tá bom? sofreu impeachment, realmente você tá certo, não foi pelas pedaladas não, foi porque ela é uma escrota que trata todo mundo na base do grito. Isso tanto é prova e tanto é real o que eu tô falando, que agora que ela tá no BRICS, o banco bateu recorde de demissão, porque as pessoas não conseguem trabalhar com ela, porque ela humilha os outros. Ele fala que não gosta de opressor. Eu queria que ela fosse chefe a diretora da escola dele para ver quanto tempo ele vai conseguir trabalhar com ela, porque todo mundo lá em Brasília sabe que ela humilhava desde o copeiro até os deputados. E eu acredito que o julgamento de impeachment é muito mais político. Então, se falou de pedalada. Mas eu sei. Então foi um crime, foi golpe, então foi político. Tiraram ela por política. E o fator principal para ela sofrer o impeachment foi a sua inabilidade política. Ou seja, foi golpe. Você tá entendendo que você tá admitindo que foi um golpe, então, porra? Você consegue captar, faz assassinato. Você entendeu? Você admitiu que foi um golpe? Ah, mas ninguém gosta da presidenta. Ah, então vamos tirar ela. Ah, ô deputado, pelo amor de Deus, como é que você vai voltar lá pra tua base em Minas Gerais, pô? O fato dela ser uma pessoa extremamente escrota e arrogante. Do jeitinho que motivo do impeachment, escrota. Comunista gosta. Ele tá falando da questão de provas. Olha só, o Flávio Dino certamente deve ter comido as fitas com as imagens lá do Ministério, da esplanada dos Ministérios no dia da manifestação. A gente sabe que tinha infiltrado terrorista de esquerda tocando terror lá em Brasília. Se utilizar a regra moral desse professor aqui para os presos do 8 de janeiro, a gente tem que prender todo o MST e no mínimo metade do movimento de esquerda, talvez ele próprio. São pessoas que só sabem se manifestar na base da quebradeira. Então, um comunista do MST que não consegue se manifestar sem quebrar nada, não tem respaldo moral. E mais uma coisa, o próprio Lula sabe que o G. Dias foi quem abriu as portas do Palácio do Planalto para quebradeira, porque ele queria esse crime, esse teatro que foi totalmente orquestrado. E pegou o comunista, hein? Você é defensor do movimento LGBT e da Palestina? Bom, primeiro eu só quero retomar algumas coisas do que ele falou antes. Ele falou... Vou pegar esse comunista. Agora eu pego esse comunista. Presta atenção, ele disse que a Dilma foi deposta por causa do seu temperamento. Eu queria saber em que lugar da lei brasileira que isso está colocado, né? Que o temperamento possa derrubar alguém. Segundo, a Dilma vem fazendo um excelente trabalho no Banco dos BRICS, tanto é que ela acabou de ser reconduzida com o apoio de todos os países membros, né? Depois ele falou do quebra-quebra, etc. Bom, acho que aí é só olhar as imagens, né? Querer achar que foram os infiltrados que fizeram aquilo lá, nem mesmo o Bolsonaro e os demais réus agora usarem esse argumento. Se vocês veem o que foi debatido lá no STF, é um crime sem culpa. O Bolsonaro não nega a tentativa de golpe, os outros réus não negam a tentativa de golpe, é simplesmente uma tentativa de golpe que aconteceu, mas que ninguém foi responsável. Sabe? É um sujeito indeterminado. É isso que foi colocado ali. E para responder a pergunta, eu defendo sim a comunidade LGBT, né? E eu defendo sim a Palestina, que vem passando por um processo de genocídio. Olha que fantástico. Ele defende a comunidade. Olha lá, vou pegar as comunidades. Vai falar, peguei esse comunista. LGBT. E ele defende a Palestina. Então eu peço, por favor, que você faça
uma excursão Ai, com os seus é sempre a mesma coisa, né? amigos da comunidade LGBT e possam se unir ao povo palestino diretamente na Palestina. Vão lá todos juntos, de mãos dadas, lutar pela liberdade da Palestina. Mas vai vestido com a camisa LGBT e leva o pessoal LGBT contigo, tá bom? Eu quero, olha, eu vou dizer, se você fizer isso, cara, eu renuncio ao meu mandato, tá bom? Você tem que pegar o movimento Peguei ele no fraga, peguei, né? LGBT e ir lá na Palestina junto ao Hamas. Eu quero ver você, professor, com o LGBT e o Hamas Peguei. Essa é inédita. pedindo pela Ele achou muito engraçado. Ah, é muito engraçado, gente. Palestina. Gente, você fica chocado aí em casa assistindo isso? Conta Cara, ninguém rindo, né? pedindo pela Palestina. Gente, você fica chocado aí? Todo mundo rindo, né? Todo mundo rindo. Ah, vai pra Cuba, alguém? Vai pra Cuba, quero ver pra Cuba. Vai pra Cuba. Em casa assistindo isso? Com o tamanho da incoerência dele, porque É hipocrisia. todos os movimentos islâmicos radicais, ele fala que é radical, tá? Eles falam que hoje existe um problema com o Alá, porque tem muitos wokes da sociedade ocidental defendendo a pauta deles. Homossexual em país islâmico, onde é ali governado pelos islâmicos radicais, morre, tá bom? É jogado do alto do prédio, é enforcado em praça pública, e aí então você deve ficar perplexo. Poxa, que incoerente, o cara defende os LGBTs e defende a Palestina. Claro, ele não vai lá na Palestina fazer isso, porque senão ele morre, tá? E você deve pensar o quê? Como é que uma pessoa dessa não consegue pensar uma incoerência tão gritante, tão ridícula essa incoerência? Porque não é uma questão de coerência. Se você procurar lógica no comunismo, se você for tentar falar, nossa, ele está sendo coerente com o que Karl Marx ensina, você nunca vai entender nada a respeito do comunismo. Comunismo não tem a ver com economia. Comunismo não tem a ver com mercado. Comunismo tem a ver com poder. Se você entender que essas pessoas, elas têm alianças de poder e que elas não se incomodam se essas alianças são paradoxais, você está começando a entender o comunismo, que é um movimento extremamente complexo e repleto de vertentes. Tem o stalinista, o trotística, como é que é? Trotsky. Esse Trotsky. cara é Trotsky. É o Trotsky, tá? Tem o Lenin. Então, assim, são diversas vertentes. Tem Antônio Gramsci, tem a escola de Frankfurt. Então, assim, são diversas vertentes. Tem Antônio Gramsci. Ai, do professor. Ei, Humberto. Agora aguenta coração. Ai, caralho. Tem a escola de Frankfurt. Tem. Então, é simplesmente fantástico perceber o quanto que eles não se incomodam com a coerência. Você nunca vai encontrar um comunista coerente. Mas se você observar o comunismo pelo aspecto de uma força política que quer agregar poder conforme um eixo de ação, de repente tudo vai ficar muito claro diante de você e você vai entender o comunismo. Só parece ser incoerente, mas na verdade tem método. A primeira coisa, a primeira condição para que haja luta em defesa dos direitos LGBTs é as pessoas LGBTs estarem vivas. Hoje elas estão morrendo porque elas estão sendo vítimas de um genocídio, de um Estado genocida e colonialista, tá? Ilegítimo como o Estado de Israel. E depois eu não posso ir para a Palestina, né? Porque a Palestina está sendo bombardeada por Israel. Está lá isolada. Até o que entra de ajuda humanitária na Palestina está sendo controlado. Então, assim, eu não posso ir para a Palestina, infelizmente, porque Israel não permite, né? E antes de querer defender a comunidade LGBT com base na tradição islâmica, a gente tem que lembrar, o LGBT, para lutar pelos seus direitos, ele tem que estar vivo e não pode estar sendo morto pelo Estado de Israel, como é o que está acontecendo agora. A Palestina não mata, pelo visto. Professor, sua última pergunta. É isso, Alberto? Vai ser a última, sim. A última. Daí depois Seguindo a gente mesmo vai pro... tempo. Ah, eu acho que aqui rendeu um corte, hein? Porra. Deputado mostra que não é lacrador para comunista, cara. O Humberto tá sendo bem lógico. Preferi que ele debatesse com alguém mais racional, tipo o Engenheiro Léo.